Olá, seja bem-vindo à Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade. 20 anos de luta. Quando o movimento antimanicomial surgiu de maneira efetiva em 1987, começava um árduo trabalho de convencimento dos profissionais da saúde e da população em geral de que era possível dispensar outros tipos de tratamento aos doentes mentais que não uma internação desumana, sem dia nem hora para terminar. 2007. A luta ainda não terminou, mas com certeza já há o que comemorar. Diversidade está no ar. No programa de hoje você vai ver. Em São Paulo, o CAPS Itapeva organiza a Parada do Orgulho Louco. Saiba onde e quando começou a luta antimanicomial. As dicas de Odair Furtado para um olhar diferenciado sobre esse tema. E a entrevista da psicóloga Graça Martina Gonçalves com o filósofo Peter Paul Silva. 20 anos de luta, milhares de profissionais engajados, debates e mais debates. E muita ação. Mas será que a população sabe dessa luta? Qual a visão do cidadão sobre a loucura e o louco? Diversidade foi às ruas para saber qual o lugar do louco. Lugar do louco? Lugar do louco? Lugar do louco? Apenas o que É no hospício. Qual é o lugar de quê? No final, no manicômio, né? É fruto da rocha. Aí varia de louco pra louco. Ele pode estar numa loucura, mas numa loucura sadia. Lugar do louco? Hospício. Lugar de adequado, mas não no hospício, né? No hospital. Senhor, tem misericórdia. Eu acho que lugar de louco em todos os lugares. Tem louco em todos os lugares. Nós temos pessoas que estão internadas por algum motivo aqui, e são pessoas altamente inteligentes que precisam de lugar na sociedade. Então não devemos ter preconceito para com essas pessoas. Tem algum doido aqui? Tem eu. Pode ser no hospício ou no Planalto. Ele ia andando na rua bem atrás de casa, sabendo que estava vigiado. Por quê? É imprevisível. Isso aí quer me matar. Todo mundo tem que ter um cuidado, né? Sim, tratamento especial, de acordo com a sua necessidade. Não pode conviver com a sociedade, né? Existe o louco por comida, o lugar dele é no restaurante. Existe o louco por livro, o lugar dele é numa biblioteca. E existe o louco no hospício. Pra mim fica mais louco, aí não se der internado no hospício. Se não for um louco pequeno, que nem nós, ele pode ficar até com a gente. O lugar dele certo é no hospício, no lugar isolado. A pessoa tomando conta dele. Tem que procurar, assim, coisas positivas, entendeu? Igreja. Todo lugar que você chega tem um louco. Aqui mesmo tem uns 20 ali, ó. Ali tem 2, lá em cima tem 3. Ficar aqui na rua vai querer matar os outros. Vamos ver, um cara que rasga dinheiro. Tem louco na TV, tem louco que saiu da cadeia, saiu da TV agora. Não exclui da sociedade. Ele estando numa clínica ou num lugar de... Isolado. Não, ele não é louco, ele é isolado. Teria, acho que outras pessoas junto com ele. Toda uma equipe para trabalhar por ele. Louco, não sei se vocês estão fazendo. Ontem mesmo ele passando ali, o cara me deu uma cuspida. Então... O maior louco é aquele que, além de fazer mal pro outro, faz mal pra si mesmo. Pronto, cada mania com seu louco. Quem comenta essas respostas é a psicóloga Sandra Maria Fischietti. Sandra é especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo e conhece a questão a fundo devido ao seu trabalho no CAPS Itapeva, em São Paulo. Francamente, eu esperava que hoje as pessoas já tivessem um pouco mais de consciência a respeito dessa questão da relação da sociedade com a loucura e com as pessoas que têm sérias dificuldades como transtornos mentais severos, né? Nossa sociedade tem muita dificuldade de conviver com a loucura porque ela é difícil de ser vista em cada um de nós. A gente prefere dizer que é uma coisa bastante distante, por isso o hospício é o melhor lugar para ela, né? Apenas uma fala, eu acho que foi uma fala um pouco mais complexa, no sentido de entender que o hospício é o lugar onde a pessoa vai ficar pior, ela não vai ser cuidada, só vai contribuir para que ela fique mais louca, né? E, infelizmente, né, ou não sei se a palavra é melhor, infelizmente, mas em 30 anos de reforma psiquiátrica no Brasil e 20 anos do início da luta antimanicomial, nós ainda temos um longo caminho a construir, junto principalmente da sociedade. Novos serviços já foram criados, eles estão mais próximos da população, são serviços abertos. No entanto, o conceito, os valores
sociais com relação ao fenômeno da loucura, eles permanecem como há muito tempo atrás. A sociedade ela caminha muito mais lentamente em termos do desenvolvimento da consciência coletiva, muito mais lentamente do que o indivíduo. Então nós temos consciência de que isso vai demorar um tempo maior. Porém, esse também é um campo mais difícil de intervenção, o campo social. A gente precisaria contar muito com a mídia, com certos apoios para transformar ou para levar essa questão muito mais próxima do contexto social. Qual é o lugar do louco? O lugar do louco é no mundo, né? Com todo mundo, no mesmo lugar que nós estamos, né? E qual o papel da psicologia e dos psicólogos nesse movimento? A luta já está terminada? Quem fala sobre isso é a psicóloga Elisa Zanerato Rosa. Elisa é conselheira do CRP, professora da PUC São Paulo e uma ativa militante da luta antimanicomial. Confira. O processo da reforma psiquiátrica no Brasil tem uma especificidade da qual a gente muito se orgulha, que é a sua mistura com o movimento social. No fim da década de 70, trabalhadores da saúde mental, no meio do processo de luta pela redemocratização do país, por uma saúde pública de qualidade, começam a questionar o modelo de atenção em saúde mental e, inspirado pelo movimento italiano, pelo movimento francês, começam a defender um outro modo de lidar com a loucura, um outro jeito de tratar, de cuidar da loucura. Esse processo culmina em 1987, em dezembro de 1987, com a constituição de um movimento social do qual participariam usuários, familiares, trabalhadores de saúde mental e a sociedade em geral, que teria aí como lema central a luta por uma sociedade sem manicômios. A partir daí, a gente começa a avançar no que chamamos de reforma psiquiátrica. Ou seja, no campo das políticas públicas de saúde mental, começamos a ter a instituição de efetivamente um outro modelo de atenção. Ao mesmo tempo, a gente reconhece uma certa lentidão nesse processo. A gente tem ainda 39.500 leitos a serem desativados no Brasil. A gente tem ainda cerca de 13 mil pessoas internos em hospitais psiquiátricos que são moradores e temos lutado pelo avanço, pela aceleração do processo de implantação da reforma psiquiátrica e aí entendemos que para essa aceleração o diálogo com o movimento social é fundamental, porque o movimento social empurra a reforma psiquiátrica para frente. A gente tem um conjunto de forças políticas e de forças econômicas que seguram a reforma, né? Porque há o interesse em manter os leitos psiquiátricos, porque é uma cultura manicomial dominante. E nesse sentido, fazer o diálogo com o movimento social é fundamental para o avanço da reforma psiquiátrica brasileira. Diversidade foi até Bauru, no interior paulista, para saber como esse movimento começou. Uma cidade que fez e continua fazendo história na luta contra a crueldade dos manicômios. Estamos em Bauru, a 350 quilômetros da capital paulista. Pouca gente sabe, mas Bauru é um marco na luta antimanicomial no Brasil. Foi aqui que, em 1987, aconteceu o segundo Congresso Brasileiro dos Trabalhadores da Saúde Mental. E foi deste encontro que saiu a Carta de Bauru, um verdadeiro grito contra o preconceito e a favor da liberdade. Foi um ponto de partida de mudança, de fato, no eixo das lutas na saúde mental. Porque até 86, na verdade, a referência de enfrentamento era a questão da ditadura, e não a questão da assistência. Né? Supunha-se que a assistência era ruim por culpa da ditadura, basicamente. Quando não tem mais ditadura e as coisas continuam ruins, aí as pessoas começaram a poder iniciar um novo debate, uma nova discussão. O que a gente pode dizer assim que a ideia de uma sociedade sem manicômios, ela radicaliza a questão da loucura, da sociedade, e acho que isso foi o grande ponto de mudança. O pioneirismo do município não acaba aí. Foi do Congresso de Bauru que também saiu o Dia da Luta Antimanicomial, 18 de maio, atualmente lembrado em todo o país. Para comemorar esses 20 anos de luta, a Unesp Bauru, a Prefeitura da cidade e o Conselho Regional de Psicologia promoveram um encontro para relembrar o passado e projetar um futuro melhor.
Ainda existem muitos hospitais psiquiátricos pelo Brasil, porque aqui na região de Bauru nós temos vários hospitais. Então, significa que a luta ela é muito presente, ela tem que ser continuada e tem que ser revigorada, né? Eu acho que levantarmos a história, né? Trazermos à memória tudo o que fizemos, é um ponto de referência no sentido de pensarmos novos caminhos daqui para frente, né? O que nós podemos avançar em termos de políticas públicas, em termos de luta contra uma sociedade de manicômios. Na época eu era recém-formada em psicologia pela Unesp e eu participei de todo esse processo junto com os professores da época na Unesp. Lembro de a gente estar saindo na rua, dizendo por uma sociedade sem manicômio. Foi algo extremamente marcante para a minha vida como profissional. E eu acho que para Bauru foi algo também muito importante, porque isso mudou o rumo da história da saúde mental em Bauru. Pelas ruas da cidade aconteceram as primeiras manifestações públicas contra os manicômios no país. Na década de 80, em Bauru, a praça era do povo, mas também dos professores e alunos da Unesp e dos profissionais da área de saúde mental do município. Toda essa efervescência, junto com o segundo Congresso dos Trabalhadores da Saúde Mental, fez com que surgisse aqui o primeiro NAPS, Núcleo de Assistência Psicossocial do Brasil, que funcionava aqui nesse prédio. Assim, Bauru não apenas repudiou o sistema manicomial, como colocou em prática uma nova forma de tratar a saúde mental. Muita coisa mudou, né? A quantidade de leitos nesses anos, leitos hospitalares, diminuiu muito, enquanto a quantidade de serviços territoriais aumentou muito. Hoje já passam de 1.000 centros de atenção psicossocial, né? E também se expande as residências terapêuticas para aqueles pessoas que já moravam nos hospitais há muitos anos e que necessitam de um trabalho cotidiano de estar tecendo uma nova rede social. Então, cada vez se amplia mais essas unidades e o que comprova também o avanço é a própria modificação do financiamento, né? Antigamente, há 5, 6 anos atrás, mais de 90% dos recursos para a saúde mental eram para hospitais. Hoje, esse número o equilíbrio passou para o outro lado, né? Já passa de 50% os recursos utilizados para serviços territoriais, né? O que é um grande avanço. Os CAPs e MAPs são espaços de atendimento que respeitam aqueles que sofrem com algum transtorno mental, bem diferente dos manicômios. Exemplo disso é o grupo de canto do CAPS 1 de Bauru, que se apresentou no encontro. A arte se mostra, assim, um poderoso instrumento de transformação e de tratamento dos pacientes. Com relação à questão de teatro, música, então todos esses instrumentos, eles são avaliados com eles, então vai criando uma autoestima no paciente, faz com que o paciente tenha uma visão diferente de si, que ele cresça, que ele tenha uma melhor inserção social, porque esse é o resgate que nós pretendemos fazer, né, que haja uma inserção social melhor desse paciente. E outra questão que nós temos percebido é que diminui as crises. Há 20 anos, em Bauru, foi dado o pontapé inicial do movimento antimanicomial, mas muito ainda precisa ser feito. O Brasil ainda possui cerca de 39 mil leitos de hospitais psiquiátricos em atividade. E não é só o Estado que tem papel importante nessa luta. A sociedade também, assumindo a loucura como parte da vida, do ser humano, e acabando assim com o preconceito. Isso implica necessariamente mudar valores, né? Produzir subjetividade nas pessoas, em todas as pessoas que participam, sejam pacientes ou não, e mudar valores, né? Para que a vida seja mais valorizada e para que a gente cuide de uma forma considerando, né, a complexidade que é o sofrimento psíquico. Então se trata também de uma forma de tornar complexo um fenômeno complexo e parar de dar respostas simples e violentas para uma coisa que faz parte da condição humana. Essa associação entre respeito, direitos e loucura, né, essa é uma construção desses 20 anos. E ela é absolutamente nova, quer dizer, mais de 400, 500 anos de história do mundo ocidental, essa era uma dissociação fundamental, que a loucura não podia estar ligada com o mundo do direito, né? E isso no Brasil, nesses 20 anos, veio sendo construído. Eu acho que é uma ação constante, não só do poder público, da universidade, de todos os trabalhadores em saúde mental,
no sentido de fazer a reflexão sobre a questão da loucura, né? A sociedade tem que incorporar, a sociedade produz a loucura, mas ela tem que acolher, incorporar e não estigmatizar. Olá, amigos. Hoje vamos comentar sobre a luta antimanicomial. 20 anos de luta antimanicomial, podemos dizer que essa luta é uma luta vitoriosa. Há muito que se fazer ainda e este movimento deverá continuar por muitos anos, porque ele toca num ponto que é um ponto crucial para a sociedade contemporânea, que é a razão. Vamos comentar 3 obras. Uma, o filme Manassade, que é a filmagem de uma peça de teatro de Peter Weiss, que conta a história de Marat, Jean-Paul Marat, um revolucionário francês, da Revolução Francesa, e numa peça que teria sido dirigida, de acordo com o Peter Weiss, pelo Marquês de Sade, dentro do hospício em que ele estava internado. Bastante interessante, difícil de conseguir, mas se você procurar aí nessas locadoras especializadas, nas bibliotecas das universidades, você encontra. O segundo, temos que fazer uma homenagem a Franco Basaglia, praticamente o pioneiro do movimento da desinstitucionalização, e valeria a pena ler um clássico, A Instituição Negada, do Franco Basaglia. Esse você encontra em reedições recentes nas boas livrarias. E o terceiro, um livro escrito por Antonin Artaud. Antonin Artaud é um teatrólogo do movimento surrealista francês. Esteve internado por mais de 11 anos em hospitais psiquiátricos, e nesse livro escrito de Antonin Artaud, editado pela LPM, fácil de encontrar, o Artaud escreve uma carta aos médicos dirigentes dos hospitais psiquiátricos, nos quais ele esteve internado, e é uma peça brilhante, vale a pena conferir. Então, até lá, amigos. Em nosso último programa, conhecemos um pouco sobre o surgimento dos manicômios no Brasil. Era o final do século XIX, e se com os manicômios a psiquiatria ganhava autonomia das outras áreas da medicina, psiquiatria e psicologia ainda se confundiam. Os manicômios seguiam então um esquema de exclusão e perseguição às camadas mais pobres da população. Com a chegada do século XX, uma nova onda chegava ao Brasil. Suas elites passaram a cobrar da medicina e das áreas correlatas participação no que se chamava de processo de higienização do país. Nesse bojo aconteceu, por exemplo, a revolta da vacina em 1918, quando a população que habitava os cortiços do centro do Rio se revoltou contra a obrigatoriedade da vacinação contra doenças endêmicas. Nesse meio tempo, aparece o conceito de higiene mental. Em 1923 é fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental, que ampliou a área de atuação da psiquiatria e da psicologia. Agora não bastava mais isolar os doentes mentais e os chamados desordeiros nos manicômios. Era preciso atuar na prevenção junto aos chamados normais. A Liga passa a seguir uma concepção eugênica, identificando as doenças mentais com os pobres e principalmente com os negros. Chega a defender um processo de embranquecimento da raça brasileira. Uma das primeiras reações a esse pensamento racista veio do Recife, através do trabalho do psiquiatra Ulisses Pernambuco. Ulisses foi nomeado em 1924 diretor do Hospital de Doenças Nervosas e Mentais de Recife, e em uma de suas primeiras providências, aboliu os calabouços e a camisa de força. Preocupou-se especialmente com a formação de profissionais na área de psicologia e teve na educação seu foco principal. Vale a pena conhecer mais sobre a vida e a obra desse brasileiro. O CRP tem à disposição o documentário Ulisses Pernambuco, um mestre adiante do seu tempo. Uma dica para conhecer melhor a história da psicologia no Brasil é visitar a Linha do Tempo no site do CRP, www.crpsp.org.br. Vale a pena para quem não conhece e para quem já conhece esse serviço do site. A Linha do Tempo está de cara nova, mais bonita e mais prática para navegação. Vale a pena conferir.
filosofia, arte e loucura. Na entrevista de hoje, Graça Marquina Gonçalves recebe o filósofo Peter Paul Pelbart. Peter é graduado em filosofia pela Sorbonne, com pós na PUC de São Paulo, onde leciona, e doutorado pela USP. Entre suas publicações, alguns títulos muito pertinentes com o nosso tema: Da clausura do fora ao fora da clausura, loucura e desrazão, lançado pela Brasiliense em 1989, Bienal do Tempo Rei, 7 ensaios sobre o tempo da loucura, de 1993, lançado pela Imago. Além de seu trabalho teórico com o tema da loucura, Peter é um dos fundadores da Companhia Teatral UEM, formada por atores usuários de Serviço de Saúde Mental de São Paulo. Peter, nesse programa a gente pôs em questão o lugar do louco na sociedade. Queria que você me dissesse um pouco, quando a gente põe em questão esse lugar, do que a gente está falando? Eu acho que a gente fala de várias coisas. Do que a gente está falando quando fala do lugar do louco na sociedade? Esse lugar tem uma história. O louco já foi a voz do sagrado, já foi a voz do blasfemo, já foi o lugar do desvio, da anomalia. Já foi também, mais recentemente, diríamos, a voz do silêncio, né? Por um tempo, se considerou que a loucura era deficiência, privação, impotência, falta de sociabilidade, de comunicação, de pensamento, de afetividade, né? Obviamente que esse quadro todo foi muito modificado nas últimas décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com todos os aportes que vêm desde Tosquelles, Basaglia, Cooper, Lenga, antipsiquiatria, Guattari, Foucault, quer dizer, todos esses teóricos e essas práticas que foram colocando em xeque o lugar cristalizado do louco confinado. Então, a gente pode pensar que nas últimas décadas houve uma batalha vencedora, digamos, para acabar com as instituições totais que confinavam os loucos. Mas, feito isso, e isso foi feito apenas parcialmente em alguns países, e ainda está em andamento em outros, quer dizer, essa batalha contra o manicômio, resta saber, ao desenclausurar o louco, o que fazer com a loucura. Não só o que fazer com essas pessoas, né, que estavam acostumadas com esse entorno, ao mesmo tempo repressivo e protegido, mas também o que fazer com a dimensão de loucura, que não é privilégio exclusivo dos ditos loucos, né? A dimensão de loucura que é uma dimensão da cultura. O que é esse limite, essa alteridade, essa transgressão, esse colapso que virtualmente está em todos nós ditos normais. Não se trata de eliminar, quer dizer, não tem o que eliminar, né? Você não tem que pôr fim à loucura, você tem que lidar com ela de outra maneira. Exato, acho que você expressou com muita precisão, porque há uma certa utopia
asséptica de que em condições sociais ditas ideais a loucura seria abolida, né? E essa é uma utopia perigosa, porque significa exterminar essa franja de desvio, transgressão, irreverência, alteridade, estranheza, que deveria poder fazer parte do nosso convívio o mais cotidiano. Quer dizer, essa utopia ascética de uma normalidade total é uma espécie de fascismo subjetivo. Acaba sendo outra maneira de enclausurar, né? Na hora que você fecha o conceito do que sem dar espaço para a diversidade, né? Exatamente. Então, aí a gente teria que poder pensar se a gente admite essa loucura, essa dimensão da cultura, essa potência de desterritorialização presente por toda parte. A partir daí, toda a relação com a diferença deveria ser repensada. Já não é enclausuramento, já não é isolamento, mas tampouco é inclusão homogeneizante. Não é normatização, né? É pensar em que medida há espaço para um jogo, para muitas e diferentes formas de existência, modos de subjetivação que possam coexistir sem que nenhum deles se atribua a exclusividade obrigatória. Mas, obviamente, esse jogo de modos de existência, de modos de subjetividade, é um jogo difícil de ser sustentado, difícil de ser investido, né? Porque ainda no nosso imaginário social paira uma fronteira entre o que é normal e o que é louco, o que é normal e o que é desviante, enfim, são clichês sociais que impregnam as nossas relações e produzem exclusões cruéis, silenciamentos brutais e solidões insuportáveis. E acho que é uma situação complexa e difícil de enfrentamento, até porque a própria organização social das formas de relação, dos espaços para relações, né, entre as pessoas, são marcadas por essas concepções, né, a gente querendo ou não. E aí eu imagino que quebrar com isso, a dificuldade que se tem é inclusive de onde, né, como romper para você ter um espaços que permitam outros tipos de relações e essa aceitação dessa diversidade, essa convivência, né? Como que é isso? Quer dizer, o que você pode dizer sobre essa situação mesmo, assim, o que a gente tem socialmente, né, que possibilita ou não esse convívio aí da diferença? Eu teria várias coisas a dizer. Primeiro, claro, há certos clichês sobre a normalidade que circulam a partir da televisão, da mídia, das celebridades, enfim, são imagens do que é a existência ótima. E todos aqueles que não se encaixam nesse padrão já se sentem como diminuídos, como desvalidos, como impotentes, como faltando-lhes alguma coisa. Então, primeiro seria preciso conseguir se desprender desses clichês, dessas imagens que são muito despóticas e excludentes.
Então, isso é uma coisa, né? Que dispositivos de validação de outros modos de ser, de existir, de viver, de trocar, são possíveis. Então, eu concordo quando você diz, bom, você é preciso pensar que espaços, que modos, que espaços é possível inventar, criar, sustentar, espaços que não sejam exclusivamente psiquiátricos, ou que nem sejam psiquiátricos, que não sejam do domínio dos profissionais da área psi, né? Espaços culturais, de sociabilidade, comunitários, enfim, é todo uma, eu diria assim, é a ativação social de uma potência coletiva, mas sempre heterogênea. Como é que se ativa essa potência? Pensar que a sociedade é uma multiplicidade, né? Não é um corpo único. E investir nessa multiplicidade e poder fazer com que essa multiplicidade coexista, mas eu diria não assim, temos direito, as minorias, cada minoria tem o direito de existir segundo a sua forma. É mais do que isso, né? Porque o risco de se reconhecer o direito de uma minoria é trancá-la num modelo enquanto minoria, daquele jeito, quer dizer, então tá, você é louco, você tem todos os direitos, mas você continua sendo louco e você não pode migrar dessa forma para nenhuma outra, né? Então é como pensar essa migração, esse trânsito, essa experimentação que no fundo todos deveriam ter o direito de poder experimentar outras formas de existir. Inclusive os ditos normais, que às vezes se sentem enclausurados numa normalidade, né? Essa espécie de normopatia, em que vai minguando a vitalidade, né? Nessas formas já empobrecidas e caducas de vida. Então, eu diria que para os próprios ditos normais, a poder experimentar outras dimensões, outros devires, outros limites, é uma questão de saúde. Claro, porque senão se reduz, né? Reduz a um determinado... Aí fica, em certo sentido, igual, né? Porque o que enclausurou, reduziu, e aí as possibilidades estão limitadas, né? Então, acho que são experiências ou espaços ou trocas que deveriam permitir exatamente ampliar e não reduzir, né? Você conhece, acompanha uma experiência interessante nesse sentido, uma experiência com o teatro. Há uns 10 anos atrás, eu trabalhava no Hospital Dia A Casa, e ali um dos pacientes em algum momento propôs fazer teatro. Mas fazer teatro de verdade, não teatro de louco para louco, e nem teatrinho para os pacientes mostrarem para as famílias. Então, nós convidamos 2 diretores de teatro profissionais, que eram o Renato Cohen e o Sérgio Pena, e chegaram para fazer teatro. Então, para eles, aquele grupo de pacientes não eram pacientes, eram atores. Atores com a sua singularidade própria, o seu modo de representar sem representar, de falar por vezes gaguejando, de associar e dissociar. E a partir dali, em 3 meses, nós tínhamos montado uma peça que chamou-se Wings, uma viagem a Babel, que foi apresentada no Tucarena pela primeira vez. E a partir dali, essa experiência foi crescendo. E a partir de um certo momento, esse grupo se desvinculou do Hospital Dia A Casa e se tornou um grupo autônomo, um grupo de teatro, ao qual se associaram performers,
atores profissionais em certos momentos, um compositor, etc. Aquilo virou uma experimentação teatral, artística e existencial ao mesmo tempo, extremamente instigante. E o que se viu ali foi, que era a nossa hipótese de base, né, que quando você cria um dispositivo como o do teatro, suficientemente consistente, tudo aquilo que na vida social poderia parecer defeito, insuficiência, doença, em cena, se tratado, digamos, com uma certa competência também teatral, aquilo ganha uma potência, uma cintilância, uma força cênica, né? E esse grupo, então, já montamos 3 peças e é mais do que... Então, isso não é terapia, é teatro. Então, o que acontece é que o paciente que estava acostumado apenas ao papel de dito doente mental, de repente se vê no papel de ator. E a partir desse papel de ator, consegue experimentar outros papéis. De imperador, de anarquista, ele vai inventando a seu bel prazer essas experimentações, e você vê que ali o que era considerado como impotência virou potência. O que era considerado como delírio, ali virou diálogo, virou um texto épico ou mítico poético, e aquilo, tudo que parecia não ter sentido, de repente ali vai ganhando um sentido cênico. Agora, isso não é um exemplo para ser adotado por todo mundo, é apenas um pequeno exemplo de um dispositivo minúsculo onde ditos loucos experimentam com os recursos que são próprios deles, sem precisar macaquear nada, não precisa imitar o Paulo Outram, né? Mas a partir da bagagem que é a deles, vão dando nascimento a certos mundos estéticos, a um outro tempo, a um outro espaço, a uma outra narrativa, a uma outra sensibilidade, e pela experiência que nós temos de 10 anos, a força de afetação desse tipo de presença em cena é espantosa. Né? Em geral, quem assiste tem a impressão de que, no fundo, a vida que pulsa está daquele lado do palco. E o próprio espectador sente que ele mesmo está um pouco morto. Como se ali palpitasse alguma coisa mais sutil, mais delicada, ainda que mais precária. Mas é que é interessante porque, embora seja uma experiência, claro, importante, até com um grau, imagino, de complexidade, mas ao mesmo tempo ela é simples, né? É assim, é aceitar, né? E deixar ser, né? Num certo sentido, permitir essa experiência de ser de formas diferentes, de experimentar. Então, acho que é um desafio mesmo, né? Num mundo em que geralmente limita, né? E não amplia as possibilidades. E obviamente, claro que é um espaço estranho, onde se acolhe a estranheza, né? Porque há na loucura, claro, há algo de intolerável, há algo de invisível, há algo de impensável, né? Há algo de inaudível, mas é preciso acolher isso tudo, né? Como dar voz
cor, textura, espaço, para isso tudo que excede os nossos clichês de vida. Né? Há algo, claro, de sofrimento, há algo de invisível na vivência dos ditos loucos, mas, obviamente, é uma dimensão que extrapola inteiramente os limites daquilo que se chama de loucura. Né? É algo que talvez nós soterramos, silenciamos em nós mesmos, né? E quando isso circula, a fronteira entre loucura e não loucura, ela é borrada. E acho que tem aí uma dimensão não só estética, mas também política importantíssima, né? Que é de colocar em xeque uma fronteira cristalizada entre aquilo que deve ser e aquilo que não pode ser. Uhum. Acho que é um outro jeito até de entender o que é a vida, né? Quer dizer, uma certa entrega à vida naquilo que ela pode, né, se apresentar, nas diferentes maneiras que ela pode se apresentar. Claro, é pensar que não há um único jeito de viver e que há formas de vida muito distintas e que por mais que um certo capitalismo contemporâneo homogeneize planetariamente, né, imponha ao planeta todo uma certa forma de vida predominante, é preciso também poder enxergar como N outros modos de vida proliferam por toda parte e pedem espaço e afirmam sua singularidade. Tá certo. Obrigada, Peter. Obrigado, El. Quem presenciou a parada do Orgulho Louco em São Paulo deve ter pensado, abriram a porta do hospício. E é isso mesmo, os usuários do CAPS de Itapeva, seus familiares e os profissionais que trabalham por lá se uniram para levar com muita alegria e muito charme a mensagem da luta antimanicomial para as ruas da cidade. Diversidade estava lá para mostrar. Agulha, linha, tecido. Foi assim que começou a parada do Orgulho Louco. Usuários, psicólogos e funcionários do CAPS de Itapeva confeccionaram fantasias e faixas para enfeitar o bloco. Acho que é um envolvimento na horizontalização, né? Principalmente essa questão da que nós estamos trabalhando. Funcionário, usuário, família, tem família aí. E, bom, os técnicos, né? Eu acho que todas as categorias juntas, isso acho que é o fundamental. A Parada do Orgulho Louco é um dos eventos que marca a luta antimanicomial no Brasil. Mas, além disso, os preparativos para a festa envolvendo criação e arte também podem ser vistos pelo lado terapêutico. Zé Ricardo é usuário do CAPS de Itapeva e já realizou trabalhos aqui com coreografia e dança. Para ele, a arte é fundamental no tratamento. O que envolve arte, produtividade, eu acho que é uma oportunidade boa para quem está sendo reprimido, sabe? Eu acho que ajuda bastante a estar contribuindo, fazendo um trabalho interessante, assim, para se sentir bem, no mínimo, para se sentir bem. Movimentos como esse são importantes para se pensar novas formas de tratamento, mas o principal objetivo é colocar loucura em pauta e discutir as fronteiras da normalidade. De perto, ninguém é normal mesmo? Não, de perto todos somos estranhos. Ninguém é normal. Só eu, né? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, não sei se é normal. Para escrever essa nova história sobre a loucura, Estado e sociedade devem dar as mãos, através de políticas públicas e do fim do preconceito. Essas leis que nós brigamos tanto, quando a gente briga por lei, é porque tem preconceito. É a mesma história do negro, né? Se a gente briga por lei, se é crime, a discriminação e tal, é porque tem preconceito. Se não tivesse preconceito, não precisaria nem ter esses enquadros legais, né? Então, quando se fala da loucura, não se fala da pessoa insana, tá? Se fala de sentimento, ok? Eu acho que deveriam todos trocar o nome loucura para distúrbios de sentimentos, de afetividade, de estresse, de convívio, sabe? Então, se é essa chamada loucura, então, realmente, de perto, ninguém é normal. No dia seguinte, as pessoas começam a chegar aos poucos. Usuários de outros CAPs, funcionários, psicólogos, familiares.
uma festa para todos e sem limite de idade. A parada começou com música, dança e com o microfone aberto para ideias e canções. Isso é uma loucura, a maior prevenção, todo mundo pensa, mas só que nós não somos loucos, nós somos só dependentes químicos, de depressão, angústia, de solidão, de medo, síndrome do pânico, tudo mais. É só isso, não é de loucura não. Esse orgulho louco, não é questão de ser orgulho, é questão de ser louco, né? Ser diferente, né? Ter posições diferentes do sistema. Meu marido e não posso partir. Como as pedras se movem na praia, eu fico ao teu lado, sem saber os amores que a vida me trouxe, eu não fui. Chegou a hora de colocar essas ideias na rua, de espalhar um pouco de insanidade e alegria pelo bairro da Bela Vista. Mas nesse bloco não tem só médico e louco, não. Os chamados normais, simpatizantes da causa louca, também participaram e aprovaram. Você não sabe quem é usuário, quem não é. Às vezes quem dá trabalho não é, quem tá melhor e mais divertido é, sabe? Quebra um pouco esse estigma, assim, de que não é possível conviver, ou que tem que ser um canto, assim, recluso, onde as pessoas são tratadas. Acho que essa é a parte mais positiva. Eu acho muito legal, porque a gente tem que assumir mesmo como cada um é diferente, como cada um é Isso é muito lindo, né? Acho que a gente tem que assumir o que a gente é. Essa é a segunda edição da Parada do Orgulho Louco. O tema deste ano é Você Não Precisa Saber Quem Você É. Uma forma de dizer que a fronteira que separa a loucura da normalidade é bem tênue. Na verdade, nem é tão necessária, porque o que faz a beleza da espécie humana é justamente a diversidade. E assim, pelas ruas, a parada ia chamando a atenção de quem passava, expondo a questão da saúde mental para uma sociedade sem tempo para pensar nisso, para parar e olhar a loucura de outra forma. A questão da loucura é uma questão importante. A questão da assistência, não tem sentido você clausurar uma pessoa porque ela é mais irracional do que racional, ou porque a racionalidade dela extrapola várias vezes. Né? Então o manicômio realmente não faz sentido. Agora, se essa pessoa sofre, você precisa dar uma atenção a ela, aí é preciso que esse serviço tenha a condição de receber aquele pensador forte. Né? O louco é um filósofo exagerado. A alegria da cidadania. E nesse clima da Parada do Orgulho Louco, a Diversidade se despede por hoje. Nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!